Você já parou para pensar que, sem nem perceber, algo que você faz pode estar afastando as pessoas ao seu redor? Já aconteceu de você sentir que, por mais que se esforce, as pessoas parecem se distanciar e você não entende por quê? A verdade é que todos nós, em algum momento, cometemos erros silenciosos que sabotam nossos relacionamentos. Pequenas atitudes que parecem inofensivas podem estar criando uma barreira invisível entre você e os outros. Já sentiu isso? Às vezes, o simples fato de não percebermos esses comportamentos pode ser o que mais prejudica nossas relações. Você pode pensar: isso não acontece comigo, mas já parou para observar se as pessoas ao seu redor estão se distanciando lentamente? Já aconteceu com algum amigo seu? Acredite, essas pequenas barreiras, se não forem percebidas, podem criar uma distância emocional tão grande que, quando você se der conta, pode ser tarde demais. Mas não precisa ser assim. No vídeo de hoje, vamos descobrir juntos quais são essas atitudes sutis que afastam as pessoas e como você pode transformá-las. Vamos explorar a fundo o que está por trás desses comportamentos que sabotam suas conexões e, o mais importante, como reverter isso para fortalecer seus relacionamentos. O perigo dos julgamentos rápidos. Agora que você já sabe que algumas atitudes podem estar impactando negativamente seus relacionamentos, é hora de abordar algo ainda mais sutil e perigoso: os julgamentos rápidos que fazemos. Sabe aquela impressão que você tem sobre uma pessoa logo de cara? Pode parecer inofensivo, mas essa prática de formar opiniões instantâneas pode estar sabotando suas conexões sem que você se dê conta. Já aconteceu com você? Quantas vezes você já julgou alguém pela primeira impressão? Talvez pela aparência, jeito de falar ou até uma atitude específica. E depois de conhecê-la melhor, percebeu que estava completamente errado? Isso acontece com todos nós. A questão é que esses julgamentos automáticos impedem que você conheça a verdadeira essência das pessoas. E no final das contas, o único prejudicado é você, porque está afastando possíveis boas relações. Você já percebeu o quanto pode ser libertador abrir mão desses julgamentos iniciais? Permitir que as pessoas mostrem quem realmente são, sem preconceitos, é uma oportunidade para criar conexões mais profundas. Da próxima vez que sentir que está formando uma opinião imediata sobre alguém, pare e pense: será que estou fechando as portas para uma amizade ou relação mais significativa? Imagine como seria a sua vida se, ao invés de julgar, você desse uma chance genuína às pessoas ao seu redor. Aos poucos, você perceberá que suas relações começam a ganhar uma nova leveza, e a proximidade com os outros será muito mais natural. O poder da empatia e da escuta ativa. Agora que você já entendeu como os julgamentos rápidos podem estar afastando as pessoas, vamos falar sobre outro fator crucial para manter relacionamentos saudáveis: a empatia e a escuta ativa. Você já esteve em uma situação em que, enquanto falava, sentiu que a pessoa não estava realmente ouvindo você? É frustrante, não é? Agora, já se perguntou se você também faz isso com os outros? Sem perceber, muitas vezes estamos tão preocupados em responder ou em compartilhar nossa própria experiência que acabamos não ouvindo verdadeiramente o outro. E essa falta de empatia, mesmo que não seja intencional, cria uma barreira emocional difícil de superar. Já aconteceu de alguém desabafar com você, e você, sem querer, mudar de assunto ou interromper? Esse tipo de comportamento afeta a relação, porque a pessoa se sente invalidada, como se o que ela estivesse dizendo não fosse importante. A verdadeira escuta ativa envolve não apenas ouvir as palavras, mas compreender o que está nas entrelinhas. É estar presente de corpo e alma na conversa, validando o que o outro está sentindo. Se você nunca experimentou isso, a diferença é enorme. Ao praticar empatia genuína, você fortalece seus laços, seja com amigos, colegas de trabalho ou familiares. E acredite, essa mudança tem um impacto profundo e positivo em todas as áreas da sua vida. Como a falta de empatia deteriora relações. A falta de empatia é algo que, com o tempo, destrói até as relações mais fortes. E o problema maior é que muitas vezes não percebemos o quanto estamos desconectados emocionalmente das pessoas. Você já viu isso acontecer em algum relacionamento seu ou de algum amigo? Aos poucos, a pessoa para de se abrir, começa a se isolar, e quando você percebe, a conexão entre vocês já está muito fragilizada. A desconexão emocional causada pela falta de empatia afeta mais do que apenas um relacionamento. Ela reverbera em várias áreas da sua vida, no trabalho, nas amizades, nos laços familiares. Já reparou como o ambiente de trabalho, por exemplo, pode ficar tóxico quando as pessoas não praticam escuta ativa e empatia?
Quando não validamos os sentimentos dos outros, criamos um ciclo de ressentimento e distanciamento que eventualmente afeta toda a dinâmica ao nosso redor. A boa notícia é que, com pequenas mudanças, você pode transformar completamente a maneira como se conecta com as pessoas. Comece prestando atenção nas conversas. Ao invés de pensar em como responder, ouça de verdade. Pergunte-se: eu realmente entendi o que essa pessoa está sentindo? Essa simples mudança de mentalidade pode trazer uma enorme diferença nas suas relações. Aqui estão as sequências lógicas e parágrafos desenvolvidos para cada título sugerido, mantendo o tom conversacional e envolvente. Descubra agora o que está afastando as pessoas de você sem que você perceba. Já imaginou que, sem perceber, algo que você faz diariamente pode estar afastando as pessoas que você ama e respeita? Pode parecer exagero, mas pequenas atitudes, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, podem criar uma barreira tão grande que, quando nos damos conta, já estamos distantes de quem mais nos importa. Essas atitudes que você nem sabe que está praticando podem estar sabotando seus relacionamentos e criando um isolamento emocional profundo. Quer saber quais são essas atitudes silenciosas que podem estar arruinando suas conexões? Continue comigo que você vai se surpreender. Vamos falar sobre o poder dos gestos que passam despercebidos no nosso dia a dia. Coisas simples como não prestar atenção quando alguém está falando ou interromper a pessoa no meio de um desabafo podem parecer inofensivas, mas têm um efeito devastador. Já aconteceu com você? Alguém está falando algo importante e, no meio do assunto, você solta um comentário qualquer, achando que está ajudando, mas na verdade só está afastando a pessoa. São esses pequenos erros que, quando acumulados, criam um muro emocional. Você nem percebe, mas as pessoas ao seu redor vão se distanciando lentamente. Elas se fecham, e a comunicação começa a se perder. Você já parou para pensar como a falta de empatia e atenção nos detalhes pode destruir uma relação? Pequenos gestos de desprezo, mesmo que involuntários, fazem a outra pessoa se sentir ignorada e desvalorizada. O pior é que muitas vezes não percebemos o impacto dessas atitudes no momento, e o tempo passa, e o distanciamento emocional só aumenta. Quer evitar isso? Aprender a identificar esses erros é o primeiro passo para criar relações mais saudáveis e genuínas. O que você fará a seguir pode mudar tudo, e é disso que vamos falar agora. Mas antes de mergulharmos nas soluções, já parou para se perguntar: quais dessas atitudes eu cometo sem perceber? Muitas vezes, o simples ato de ouvir atentamente, sem pensar em como responder, já faz uma diferença imensa nas suas conexões. Vou mostrar como essa habilidade pode transformar seus relacionamentos e fazer com que as pessoas se aproximem de você novamente, em vez de se afastarem. Acredite, são mudanças sutis que podem gerar uma grande transformação. Você já sentiu que, por mais que tente, algo nos seus relacionamentos simplesmente não vai bem? Parece que as pessoas ao seu redor estão se afastando, e você não entende por quê. O que muitos não percebem é que, às vezes, são pequenas atitudes, coisas que consideramos irrelevantes, que sabotam nossos relacionamentos de maneira silenciosa e contínua. Você pode estar cometendo esses erros agora mesmo, sem perceber, mas o impacto é grande. Quer saber como parar de sabotar suas relações e recuperar essa conexão perdida? Vamos falar sobre isso. A sabotagem nos relacionamentos acontece de forma muito mais sutil do que você imagina. Pequenas ações como falta de empatia, julgamentos precipitados e até mesmo uma escuta deficiente criam fissuras que, com o tempo, se tornam barreiras intransponíveis. Você já percebeu isso? Quando não damos atenção suficiente aos outros, estamos dizendo, ainda que de forma não verbal, que não nos importamos. Isso afasta as pessoas, gera ressentimento e, com o tempo, a relação começa a desmoronar. É como se estivéssemos colocando tijolos invisíveis entre nós e os outros. E o pior, muitas vezes não temos consciência disso. Mas a boa notícia é que você pode reverter essa situação, basta estar disposto a identificar esses comportamentos e tomar medidas para corrigi-los. Sabe aquela vez em que você estava com a cabeça em outro lugar enquanto alguém falava com você? Ou quando interrompeu alguém para falar sobre sua própria experiência, sem perceber que estava invalidando os sentimentos do outro? Esses são sinais claros de autossabotagem nos relacionamentos. Se você deseja manter suas conexões, é hora de mudar isso. E acredite, a mudança começa agora, com você. Mas e se eu te dissesse que pequenas atitudes de mudança podem transformar completamente suas relações? Sim, ao substituir esses hábitos por empatia genuína, você não só evita a sabotagem,
como também constrói laços muito mais fortes e duradouros. Não é difícil, mas exige prática e consciência. Quer saber como fazer isso? No próximo passo, vou te mostrar maneiras simples e práticas de melhorar suas conexões a partir de hoje. Não vá embora agora, a transformação está por vir. Você já parou para pensar quantas vezes julgou alguém rapidamente, sem ao menos conhecê-la bem? Parece algo inofensivo, não é? Mas esses julgamentos silenciosos que fazemos quase de forma automática podem estar destruindo suas conexões pessoais sem que você se dê conta. E o mais curioso? Quase todo mundo faz isso. No entanto, esses pequenos julgamentos podem causar um impacto gigantesco na qualidade dos seus relacionamentos. Quer saber como esses julgamentos estão afetando suas conexões e o que fazer para mudar isso? Fique comigo, porque o que vou te contar pode mudar sua forma de se relacionar com as pessoas para sempre. O ato de julgar é quase instantâneo. Muitas vezes não percebemos, mas já formamos uma opinião sobre alguém nos primeiros minutos de interação. Talvez seja pela forma como a pessoa se veste, fala ou até pelo jeito que age em uma situação específica. Mas aqui está o problema. Quando você julga alguém rapidamente, está fechando a porta para a verdadeira conexão. E o pior de tudo, você pode estar perdendo grandes oportunidades de conhecer pessoas incríveis porque as descartou muito cedo. Isso já aconteceu com você? Você já se arrependeu de ter julgado alguém precipitadamente e depois descobriu que estava completamente errado? Esses julgamentos são como uma barreira invisível. Ao criarmos uma imagem fixa sobre alguém, limitamos nossas interações e nos distanciamos das verdadeiras qualidades daquela pessoa. E o mais surpreendente é que esse tipo de comportamento acontece em todos os tipos de relacionamento, seja no ambiente de trabalho, em amizades ou até mesmo em relacionamentos amorosos. A solução? Dar uma chance para que as pessoas revelem quem realmente são, sem preconceitos. Isso não só abre portas para conexões mais profundas, mas também remove o peso emocional que o julgamento carrega. E agora que você sabe o impacto desses julgamentos silenciosos, imagine como sua vida pode mudar ao eliminar esse hábito. Ao invés de julgar, permita-se conhecer o outro de verdade. E essa mudança não apenas transforma suas relações, mas também proporciona uma leveza enorme ao seu dia a dia. No próximo passo, vou te mostrar como quebrar esse ciclo de julgamentos e construir conexões mais significativas. Está pronto para essa transformação? Não pare por aqui, as melhores dicas estão por vir. Você já esteve em uma situação em que, enquanto falava, percebeu que a outra pessoa não estava realmente te ouvindo? Pode ser uma conversa casual ou algo mais sério, mas a sensação de que suas palavras estão sendo ignoradas é desconcertante. Agora, já se perguntou se você também faz isso com os outros? Sem perceber, muitas vezes cometemos erros que sabotam nossas relações, e a falta de empatia é um dos maiores vilões. Quer entender como a falta de empatia está destruindo suas conexões e o que fazer para corrigir isso? Vamos explorar juntos. A falta de empatia nos relacionamentos é como um veneno silencioso. Não percebemos no começo, mas aos poucos, vai minando a confiança, a proximidade e o respeito entre as pessoas. Já aconteceu com você de estar em uma conversa, e a outra pessoa começar a falar sobre si mesma, sem nem prestar atenção ao que você disse? Isso faz você se sentir desvalorizado, não é? O que muitas pessoas não percebem é que a verdadeira empatia não está apenas em ouvir, mas em validar as emoções do outro. Sem empatia não há conexão genuína, e o relacionamento começa a se desgastar. Mas felizmente a empatia é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Com pequenas mudanças no modo como nos comunicamos, é possível transformar completamente a qualidade das nossas relações. Já pensou como seria se, ao invés de pensar na sua resposta durante uma conversa, você simplesmente ouvisse de verdade o que a outra pessoa está dizendo? Esse simples gesto de atenção plena tem o poder de fortalecer laços e criar um ambiente de confiança e segurança emocional. E quanto mais praticamos, mais natural isso se torna. No próximo passo, vamos falar sobre como você pode aplicar a empatia no seu dia a dia e evitar que esses erros continuem sabotando suas relações. A empatia é a chave para conexões fortes e duradouras, e a boa notícia é que qualquer pessoa pode aprendê-la. Está pronto para transformar suas relações e se conectar verdadeiramente com quem está ao seu redor? Fique comigo, porque no próximo ponto você vai descobrir como isso pode ser feito de maneira prática e eficaz. Vamos juntos nessa jornada!
Agora que exploramos a fundo como pequenas atitudes silenciosas podem estar sabotando seus relacionamentos, chegou a hora de refletir. Você percebeu como os julgamentos rápidos, a falta de empatia e o comportamento automático podem afastar as pessoas de você sem que você perceba? Muitas vezes o que nos impede de criar laços profundos não são grandes erros, mas sim os pequenos hábitos cotidianos que passam despercebidos. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você julgou alguém sem conhecer a fundo ou falhou em ouvir com atenção? Esses comportamentos, embora sutis, acumulam-se e criam distâncias emocionais que podem ser difíceis de superar. A boa notícia é que agora que você reconhece esses padrões, tem o poder de mudá-los e transformar suas relações. A verdadeira mudança começa aqui e agora. A partir de hoje, decida escutar mais, julgar menos e praticar a empatia genuína. A transformação dos seus relacionamentos depende dessas pequenas ações. Não deixe que essa oportunidade passe. Está na sua mão criar laços mais fortes e significativos com quem está ao seu redor. Então, o que você vai fazer a seguir? Vai continuar permitindo que esses erros silenciosos sabotem suas conexões ou vai agir agora para melhorar seus relacionamentos e viver de maneira mais conectada e plena? A escolha é sua. A mudança começa com um simples passo.